Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Grêmio e São Paulo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Fluminense jogando em casa. Já o São Paulo empatou em 1 contra o Flamengo jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve classificação contra o Mirassol na Copa do Brasil. Já o São Paulo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Grêmio está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está em 12º. Tenta uma vitória para subir posições. O São Paulo vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de mais 9 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Grêmio vem de 3 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2020 não perde do São Paulo na Arena Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo tem aquela vantagem de ter tido 14 dias para se preparar para esse jogo. Mas por outro lado, o Grêmio vem motivado após ter voltado a vencer no meio de semana e ter um histórico recente favorável em Porto Alegre. Vou de Grêmio para essa partida, 1-0 gol de Amuso. Agora vamos falar de Remo e Atlético Mineiro. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Mirassol, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 2-1 Palmeiras, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Remo foi eliminado para o Santos. Já o Atlético Mineiro teve classificação contra o Juventude. O Remo está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 10ª posição. Teve uma vitória para encostar no G5. O Remo vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Atlético Mineiro vem de 6 jogos sem saber o que é uma derrota. 23 vitórias seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro tem feito seus melhores jogos fora de casa ultimamente. Mas o Remo, por outro lado, tem conseguido pontuar só jogando em casa. Dito isso, vou de Remo, 2-1. 2 gols de Jajá pro Remo e pro Atlético Mineiro gol de Vitor Hugo. Agora vamos falar de Coritiba e Chapecoense. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Cruzeiro jogando em casa. Já a Chapecoense empatou em 2-2 contra o Santos jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. A Chapecoense teve eliminação na Copa do Brasil pro Cruzeiro. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Coritiba está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já a Chapecoense está na 20ª posição, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Coritiba vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Já a Chapecoense vem de 19 jogos sem saber o que é vencer na competição. E a Chapecoense que tenta vencer pela primeira vez fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando a queda de produção que o Coritiba vem tendo nos últimos jogos, eu não me surpreenderia se a Chapecoense voltasse a vencer já nessa partida. Eu vou numa vitória da Chapecoense, 3-2. 2 gols de Marcinho e 1 de Everton para a Chapecoense. E para o Coritiba 2 gols de Breno Lopes. Agora vamos falar de Botafogo e Fluminense. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Fluminense empatou em 0-0 contra o Bahia jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve eliminação na Copa do Brasil para o Vasco. Já o Botafogo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Fluminense está na 4ª posição. Tenta uma vitória para se manter no G5. O Botafogo vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Fluminense vem de 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de mais 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Mas vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber como a derrota pro Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Fluminense vem de uma eliminação no meio de semana para um arquirrival. Bem pressionado, bem em crise. E que o Botafogo teve a semana inteira livre para se preparar para o Clássico. Vou de Botafogo. 1-0 gol de Cauã Toledo.
Agora vamos falar de Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Coritiba, jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 2-1 Remo, jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Cruzeiro teve classificação contra a Chapecoense. Já o Mirassol teve eliminação para o Grêmio. O Cruzeiro está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G5. Já o Mirassol está na 14ª posição. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Mirassol vem de 3 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Cruzeiro que tem que sobressair em meio ao desfoque do Matheus Henrique no meio campo. Do outro, um Mirassol que vem em crescimento dentro da competição. Gol de empate para essa partida, 1-1. Gol de Arroio para o Cruzeiro e Gustavo Mosquito para o Mirassol. Agora vamos falar de Palmeiras e Internacional. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-0 Vitória, jogando fora de casa. Já o Internacional empatou em 1-1 contra o Flamengo, jogando em casa. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil nesse meio de semana. O Palmeiras classificou contra o Fortaleza. Já o Internacional classificou contra o Corinthians. O Palmeiras está na 1ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Internacional está em 16º. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Internacional vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada. E vem de 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Palmeiras vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde 2024 são 4 jogos sem saber como a derrota para o Inter. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras tem aquela chance de poupar alguns titulares pensando na Libertadores no meio de semana, sim. Mas com o time titular, o time reserva, eu ainda vejo o Palmeiras favorito para sair com os 3 pontos. Eu vou de 2-0 Palmeiras. Gols de Flaco Lopes e John Arias. Agora vamos falar de Bahia e Vasco. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Fluminense, jogando fora de casa. Já o Vasco empatou em 1-1 contra o Mirassol, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve classificação na Copa do Brasil contra o Fluminense. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G5. Já o Vasco está em 18º. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Bahia vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Vasco vem de 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 1987 não vence o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Vasco é um time que dificilmente consegue pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Analisando o histórico recente dos confrontos na Fonte Nova. E analisando que o Bahia teve a semana inteira livre para se preparar para esse jogo, vou de Bahia para essa partida. 1-0, gol de Alejo Vélez. Agora vamos falar de Bragantino e Corinthians. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Coritiba, jogando em casa. Já o Corinthians empatou em 0-0 contra o Atlético Paranaense, também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve eliminação na Copa do Brasil para o Internacional. Já o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bragantino está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians está em 9º. Os dois times tentam uma vitória para entrar no G5. O Bragantino vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Corinthians vem de 5 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que tem chance do Corinthians poupar alguns titulares pensando na Libertadores. E analisando que o Bragantino vai querer dar uma resposta após um tropeço em casa no último jogo, eu vou de Bragantino para essa partida. 2-1 Bragantino. Gol de Rodriguinho e José Herrera pro Bragantino e pro Corinthians gol de Dieguinho. Agora vamos falar de Santos e Atlético Paranaense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra a Chapecoense, jogando em casa. Já o Atlético Paranaense empatou em 0-0 contra o Corinthians, jogando fora de casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Santos teve classificação contra o Remo. Já o Atlético Paranaense teve eliminação para o Vitória. O Santos está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense está na 3ª posição. Tenta uma vitória para pular para a vice-liderança. O Santos vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada.
vem de 8 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Atlético Paranaense vem de 6 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite pra esse jogo, vamos lá. De um lado, um Santos que vai ter que se sobressair em meio ao desfoque do Neymar. Do outro, um Atlético Paranaense que precisa mostrar poder de reação após a eliminação e goleada sofrida no meio de semana. Gol de Atlético Paranaense para essa partida, 1-0, gol de Viveiros. Agora vamos falar de Flamengo e Vitória. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Internacional, jogando fora de casa. Já o Vitória perdeu de 4-0 do Palmeiras jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vitória teve classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Já o Flamengo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo está na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. Já o Vitória está em 13º, tenta vencer para pular posições. O Vitória que tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. 23 jogos sem saber o que é vencer na competição. Já o Flamengo vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. E vem para essa partida definindo um tabu. Desde 2008 não perde do Vitória jogando no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Flamengo que precisa mostrar poder de reação após ter tropeçado os 2 últimos jogos, que teve tempo para se preparar, enfrenta um Vitória que vai ter desfalques importantes no sistema defensivo. Gol de Flamengo para essa partida, 2-1. 2 gols de Pedro pro Flamengo e pro Vitória gol de Marinho. Vou falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixa meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.